Olá! Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 45. Naquele 10º ano de reinado, Sete decidira levar Ramsés a dar um passo decisivo. Embora tivesse apenas 18 anos, o regente seria incapaz de reinar enquanto não tivesse sido iniciado nos mistérios de Osíris. O faraó teria preferido esperar ver o filho amadurecer mais, mas o destino talvez não lhe concedesse muito tempo. Assim, apesar dos perigos que encerrava essa iniciativa para o equilíbrio do jovem, Sete decidira levá-lo a Abido. Ele, Sete, o homem do deus Sete, o assassino do seu irmão Osíris, construíra para este último um templo imenso, o maior dos santuários egípcios. Assumindo pelo seu nome uma terrível força de destruição, o faraó transformava-a em força de ressurreição. Na eternidade, Sete, o assassino, transportava às costas o corpo de luz de Osíris, vencedor da morte. Caminhando atrás do pai, Ramsés transpôs a porta monumental do primeiro pilão. 2 sacerdotes purificaram-lhe as mãos e os pés numa bacia de pedra. Depois de ter passado diante de um poço, descobriu a fachada do templo coberto. Em frente de cada estátua do rei em Osíris, havia ramos de flores e cestos cheios de víveres. Eis a região da luz, revelou Sete. As portas de cedro do Líbano, recobertas de uma liga natural de prata e ouro, pareciam impossíveis de abrir. Deseja ir mais longe? Ramsés aqueceu. As portas entreabriram-se. Um sacerdote com veste branca, crânio raspado, obrigou Ramsés a curvar-se. Logo que avançou sobre o solo de prata, sentiu-se transportado para um mundo diferente, onde imperava o odor do incenso. Em frente de cada uma das 7 capelas, Sete ergueu uma estatueta da deusa Maat. Por si só, ela simbolizava a totalidade das oferendas. Depois, conduziu o filho pelo corredor dos antepassados. Ali estavam gravados os nomes dos faraós que tinham reinado no Egito desde Mena, o unificador das 2 terras. Estão mortos, disse Sete, mas o seu Ka permanece. Será ele que alimentará o seu pensamento e guiará a sua ação. Enquanto existir céu, este templo existirá. Aqui se comunicará com os deuses e conhecerá os seus segredos. Preocupe-se com a sua morada. Faça viver a luz que eles criam. Pai e filho leram as colunas de hieróglifos. Ordenavam ao faraó que estabelecesse os planos dos templos e mantivesse firme a função real,
nascida na origem dos tempos. Adornando os altares dos deuses, tornava-os felizes, e a sua felicidade iluminaria a terra. O nome dos seus antepassados está escrito para sempre no céu estrelado, revelou Sete. Os seus anais são os milhões de anos. Governe de acordo com a regra. Coloque-a no seu coração, porque ela torna coerentes todas as formas de vida. Uma cena espantou Ramsés. Via-se um adolescente capturar um touro selvagem com o auxílio do faraó. Os escultores tinham imortalizado o momento em que a sua existência estivera em risco. Esse momento que tinham vivido todos os futuros reis, sem terem consciência de serem absorvidos por um destino imenso. Sete e Ramsés saíram do templo e dirigiram-se para uma colina plantada com árvores. O túmulo de Osíris. Poucos seres o contemplaram. Desceram para uma entrada subterrânea, assinalada por uma série de degraus, e percorreram um corredor abobadado ao longo de uma centena de metros, com as paredes cobertas de escritos que revelavam os nomes das portas do outro mundo. Uma curva em ângulo reto para a esquerda conduzia a um monumento extraordinário. 10 pilares maciços erguidos sobre uma espécie de ilha rodeada de água e sustentando o teto de um santuário. Osíris ressuscita todos os anos nesse sarcófago gigantesco, quando da celebração dos seus mistérios. É idêntico à primeira saliência que brotou do oceano de energia, quando o um se tornou 2 e criou os milhares de formas sem deixar de ser um. Desse oceano invisível provém o Nilo, a cheia, o orvalho, a chuva, a água das nascentes. A barca do sol navega nele, rodeia o nosso mundo, envolve o universo. Que o seu espírito mergulhe nele, franqueie as fronteiras do visível e beba a sua força naquilo que não tem começo nem fim. Na noite seguinte, Ramsés foi iniciado nos mistérios de Osíris. Bebeu água fresca proveniente do oceano invisível e comeu trigo nascido do corpo de Osíris ressuscitado. Depois foi vestido de linho fino antes de entrar na procissão de fiéis do Deus, guiada por um sacerdote com máscara de chacal. Os sequazes de Sete barraram-lhes o caminho, decididos a exterminá-los e a aniquilar Osíris. Travou-se uma luta ritual, ritmada por uma música angustiante. Ramsés, chamado para desempenhar o papel de Horus, filho e sucessor de Osíris, permitiu aos filhos da luz que triunfassem sobre os filhos das trevas. Infelizmente,
no decurso do combate, seu pai foi mortalmente atingido. Os seus fiéis transportaram-no imediatamente para a colina sagrada e começaram uma sessão fúnebre, na qual participaram as sacerdotisas, entre as quais a rainha Touia, que encarnava Ísis, a grande feiticeira. Graças à eficácia dos seus encantamentos, reuniu as partes dispersas do corpo de Osíris e ressuscitou o Deus morto. Ramsés conservaria no coração cada uma das palavras pronunciadas durante aquela noite fora do tempo. Não era a sua mãe que oficiava, mas sim uma deusa. A iniciação transportou o espírito de Ramsés ao coração dos mistérios da ressurreição. Por diversas vezes vacilou, julgou perder todo o contato com o mundo dos homens e dissolver-se no além. Mas saiu vencedor daquele estranho combate e seu corpo permaneceu ligado à sua alma. Ramsés passou várias semanas em Abido. Meditou perto do lago sagrado, rodeado de árvores imensas. Ali navegava, à mercê dos mistérios, a barca de Osíris, que fora construída pela luz e não por mão humana. O regente passou inúmeras horas perto da escada do grande Deus, junto da qual se encontravam depostas as estelas dos mortos, cuja alma fora declarada justa perante o tribunal de Osíris. Sob a forma de uma ave com cabeça humana, ia em peregrinação a Abido, a fim de se beneficiar das oferendas cotidianas trazidas pelos sacerdotes. Para ele foi aberto o tesouro do templo, contendo prata, linho real, estátuas, santos óleos, incenso, vinho, mel, mirra, ungüentos e vasos. Ramsés interessou-se pelos entrepostos que recebiam os alimentos provenientes dos domínios de Abido e celebrou o ritual de sacralização antes de serem distribuídos à população. Bois, vacas gordas, vitelas, cabras e aves recebiam também uma bênção. Alguns animais eram levados para os estábulos do templo, mas a maior parte regressava às aldeias dos arredores. De acordo com um decreto proclamado no 4º ano do reinado de Sete, todos os homens que trabalhassem para o templo deviam conhecer o seu dever e nunca se afastar dele. Era por isso que todas as pessoas empregadas no domínio de Abido seriam protegidas dos abusos de poder, das tarefas pesadas e do recrutamento. O vizir, os juízes, os ministros, os presidentes das câmaras e os notáveis tinham recebido ordem para respeitar esse decreto e fazê-lo aplicar. Quer se tratassem de barcos, burros ou terrenos, os bens de Abido eram inalienáveis. Os camponeses, os agricultores, os vinicultores e alguns jardineiros viviam assim em paz, sob a dupla proteção do faraó e de Osíris.
A fim de que ninguém o ignorasse, Sete mandara gravar o seu decreto até o coração da Núbia, em Nauri, onde a inscrição, com 2,80 metros por 1,56, adentraria pelos olhos. Quem quer que fosse que pretendesse modificar as terras do templo ou deslocar um dos seus servidores contra sua vontade, receberia 200 pancadas com um pau e teria o nariz ou as orelhas cortados. Participando da vida cotidiana do templo, Ramsés constatou que o sagrado e o econômico não estavam separados, mesmo que fossem nitidamente distintos um do outro. Quando o faraó se comunicava com a presença divina no Santo dos Santos, o mundo material deixava de existir. Mas fora necessário o gênio dos arquitetos e dos escultores para construírem o santuário e tornarem as suas pedras falantes. E o rei, graças ao trabalho dos camponeses, oferecia ao invisível os mais delicados alimentos. Nenhuma verdade absoluta era ensinada no templo. Nenhum dogma encerrava o pensamento em fanatismo. Local de encarnação da energia espiritual, vaso de pedra cuja imobilidade era apenas aparente, o templo purificava, transformava e sacralizava. O coração da sociedade egípcia vivia do amor que ligava a divindade ao faraó e fazia com que os homens vivessem por intermédio desse amor. Ramsés voltou diversas vezes ao corredor dos antepassados e decifrou o nome dos reis que tinham construído o país seguindo a regra de Maat. Perto do templo encontravam-se as sepulturas dos monarcas das primeiras dinastias. Ali repousavam não só as suas múmias, dispostas nas moradas da eternidade de Saqqara, mas corpos invisíveis e imortais, sem o que o faraó não tinha qualquer existência. De repente, a sua tarefa pareceu-lhe esmagadora. Era apenas um rapaz de 18 anos, apaixonado pela vida, animado de um fogo poderoso, mas incapaz de suceder àqueles gigantes. Como podia ter o despudor e a vaidade de subir ao trono que Sete ocupava? Ramsés tinha se aturdido no seu sonho. Abido colocava-o perante a realidade. Era a principal razão pela qual o pai o conduzira ali. Quem, melhor do que aquele santuário, lhe teria revelado a sua pequenez? O regente saiu do recinto e avançou em direção ao rio. Chegara o momento de regressar a Mênfis, casar com Izete a Bela, divertir-se com os seus amigos e anunciar ao pai que renunciava à função de regente. Visto que o seu irmão mais velho desejava tanto reinar, por que havia de impedi-lo? Envolto em seus pensamentos, Ramsés perdeu-se no campo e foi ter às terras baixas, na orla do Nilo. Incomodado pelos juncos,
afastou-os e viu-o. As longas orelhas pendentes, as patas grossas como pilares, a pelagem negro-castanha, a barbicha espetada, os chifres formando uma espécie de capacete terminado por pontas afiadas. O touro selvagem olhava-o com a mesma intensidade de há 4 anos. Ramsés não recuou. Competia ao touro, detentor da força suprema da natureza, ditar o seu destino. Se o animal avançasse sobre ele, rasgasse-o com os chifres e o pisoteasse, a corte do Egito contaria com um príncipe a menos e o substituiria facilmente. Se lhe concedesse a vida salva, esta já não lhe pertenceria e mostrar-se-ia digno daquela oferenda. Nossa. Voltamos no próximo vídeo, tá bem? Até lá.